25º vídeo da leitura da Bíblia, 23º vídeo da introdução particular aos livros do Antigo Testamento e 7º vídeo dos livros sapienciais, falando agora do Eclesiástico. Este livro leva, no contexto grego, o título de Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Na Igreja Latina, foi-lhe dado o título de Eclesiástico, ou Livro da Igreja, porque era utilizado com grande frequência na Igreja para a instrução dos fiéis. A concepção da vida, tal como aparece nessas páginas, baseia-se inteiramente nos mandamentos de Deus contidos na lei mosaica e aplicados a todas as manifestações da vida cotidiana. O livro divide-se em duas grandes partes, com um epílogo e um duplo apêndice. A primeira parte divide-se, por sua vez, em 7 séries de sentenças, começando todas elas por um elogio à sabedoria. A segunda parte subdivide-se em 2 seções, contendo a primeira um cântico de louvor à sabedoria divina, que resplandece em todas as suas obras, e descrevendo a segunda parte a sábia providência do mesmo Deus, tal como aparece nas grandes figuras da história de Israel. Trata-se o autor de todos os aspectos da vida humana, exortações aos maridos, às mulheres, aos pais, aos filhos, aos senhores, aos homens da lei, aos anciãos. Aí são deportados a nós pequenos tratados sobre a riqueza, sobre a pobreza, sobre o comércio e sobre a educação, sobre o modo de proceder em geral e em particular, e sobre a hospitalidade. Ao lado de problemas importantes e profundos, como da retribuição do mal, lemos aí regras de boas maneiras e conselhos sobre o modo de assentar à mesa de um banquete. Todos esses assuntos são considerados sob o ponto de vista religioso. Tudo procede da lei e dirige-se para a lei. O Eclesiástico apresenta, portanto, grande semelhança com o capítulo 6 dos Provérbios. Particularmente notáveis são os 2 trechos líricos dos capítulos 24 e 42. Apresenta-se o autor com o nome de Jesus, filho de Eleazar, filho de Siraque. Era um escriba originário de Jerusalém. Por essa razão, o livro de Eclesiástico muitas vezes é designado simplesmente pelo nome de Siraque. Esse livro deve ter sido escrito no ano de 200 a.C. Decorria então um período agitadíssimo devido às disputas da Palestina por parte dos reis da Síria e do Egito. Por essa época, numerosos israelitas aderiam à cultura grega. Bem se pode comparar o primeiro capítulo do primeiro livro dos Macabeus com a introdução deste livro. O Sirácida defende um modo de viver conforme a lei das múltiplas formas da vida social, religiosa e particular. Torna-se ele, então, um apelo vivo à fidelidade para com as tradições judaicas e um cântico de louvor à história de Israel de acordo com os planos divinos. O autor considera sua obra como uma irradiação da sabedoria tradicional que a providência suscitou em Israel. Manifesta a convicção de que alhures pelo mundo além, não se pode encontrar uma sabedoria semelhante à do povo eleito, porque é entre esse povo que, por ordem de Deus, a sabedoria veio estabelecer-se. O conjunto de exortações que aí lemos baseia-se nas normas da lei, no que elas contêm de eterno. Para todos os tempos, conserva o seu imenso valor a descrição da criação divina, da sabedoria de Deus, de sua providência na direção dos povos e dos homens em geral. A estima da sabedoria, que excede todos os valores criados, não se liga a nenhum lugar, nem a tempo algum. A recomendação da virtude e a fuga do pecado, sob todas as formas, conserva pelo valor atual. Portanto, esse livro, depois de ter servido de espelho da vida de um israelita fiel, pode ser considerado como um manual do homem bem educado, formado na escola do Evangelho. O livro do Eclesiástico, tal como a Igreja Cristã o encontrou na tradução grega em uso no tempo dos apóstolos, só foi incorporado muito mais tarde na coleção dos escritos inspirados. Por essa razão, os judeus e os protestantes não reconhecem a sua canonicidade. O texto do Eclesiástico passou por várias alterações no decorrer dos séculos. Perdeu-se o texto hebraico original. Entretanto, foram encontrados no fim do século XIX importantes fragmentos. O texto grego que possuímos é uma tradução feita pelo neto do autor para pô-lo à disposição dos judeus egípcios, os quais, na época em que ele escreveu, já não conheciam o hebraico e o aramaico. O latim da Vulgata muito se aproxima da versão grega e apresenta numerosas liberdades de tradução, diferindo, portanto, em muitos passos do texto hebraico. Por vezes, averigo que o texto latino foi por vezes modificado no sentido cristão. Muitas vezes foi glosado, sendo-lhe intercalados versículos inteiros. Nessa nossa tradução, pareceu-lhe preferível a termos no texto convencional latino, que em regra geral é mais amplo que outras versões, sendo assim mais fácil tornar visíveis as traduções do tradutor latino imprimido em negrito.
Momento da aprendizagem advinda da palavra de Deus. Epílogo. Remete de uma peça literária em que se faz a recapitulação e um resumo de uma ação, um desfecho, um fecho, um final, um capítulo, um comentário, uma cena, que no final de uma narrativa, ou uma peça teatral, etc., alude ao destino, descreve o destino dos personagens mais importantes da ação. Depois do ocorrido, o desenlace, ou pode revelar fatos posteriores à ação, complementando-lhe o sentido. No fato, contar o que aconteceu depois da ação. O sentido bíblico é a conclusão de uma história ou um evento importante. Apêndice, na anatomia, é uma parte acessória do intestino grosso que serve como depósito de bactérias que auxiliam na digestão, mas também possui células linfóides que produzem anticorpos e ajudam na defesa do organismo. Mas também tem o significado de parte anexa a outra, suplemento elucidativo, acréscimo de uma parte principal. Geralmente tem esse significado quando se trata de documentos, né, educativos. Por exemplo, você faz tem um livro, esse livro tem apêndices, são partes que precisam ser complementadas. Tem o livro todo, mas existem partes desse livro que não estão na parte descritiva do livro. Aí elas vão para os apêndices, que geralmente ficam no final do livro. Escriba, profissional que copiava manuscritos ou escrevia textos ditados. No sentido bíblico, entre os judeus era aquele que lia e interpretava as leis. Alhuris, em outro lugar, em outra parte. Exortações, encorajamento, estímulo, incitação, conselho, advertência. No sentido bíblico, era motivar alguém a seguir Jesus da maneira correta. Canonicidade, característica ou qualidade do que é canônico, legitimidade, veracidade. Canônico é relativo ao cânone, conforme as regras, especialmente as da Igreja Católica, que estabelece normas, algo normativo, que apresenta regularidade, pontualidade, algo que é pontual. Por isso que a Igreja Católica tem o tribunal eclesiástico com as leis canônicas, que são as normas que direcionam o que é certo e errado perante os olhos da Igreja. Queria até aproveitar para falar no final desse vídeo sobre as leis canônicas, né? Que eu faço e ajudo, né? Pessoas a conseguirem as suas nulidades perante o tribunal eclesiástico. Óbvio que quem se casa na igreja quer se casar para ficar junto para sempre, né, perante os olhos de Deus. E é bom deixar claro que anulação é diferente de nulação. Nulação é quando você verifica a validação de um ato, se aquele ato foi válido. Então, quem tiver interesse em tirar dúvidas sobre isso, né, sobre o que é nulidade, o que não é, se é possível, se não é possível, porque às vezes o casal infelizmente se separou, mas está em uma nova união e tem vontade de fazer dessa nova união uma união perante também aos olhos de Deus. Então, eu estou aqui para ajudar essas pessoas a conseguirem, esses novos casais, a conseguirem estar juntos perante os olhos de Deus. Entre em contato comigo, mandem uma mensagem no meu Instagram. Vou colocar aqui o arroba para vocês, mandem um directzinho lá e a gente pode conversar. Eu tiro todas as dúvidas, tá bom? Um beijo e um abraço para todos vocês.